Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional que te dá bônus em dobro, que é Godoy1x. Você faz o seu depósito de 50, retorna 100, faz o seu depósito de 100, retorna 200, faz o seu depósito de 200, retorna 400, com o nosso cupom aqui que é Godoy1x. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você baixar, fazer o seu download e inserir aqui o nosso cupom na 1xBet, que é Godoy1x. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro de domingo, tem os jogos entre São Paulo e Bahia, América Mineiro e Palmeiras, além de Goiás e Grêmio. Então você pode aproveitar aqui com o nosso cupom Godoy1x na 1xBet. Galera, poderíamos aqui, estar falando sobre essa vitória do Flamengo, uma grande vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, de virada por 2-1, que o Flamengo teria sido roubado, Teria sido roubado, um gol que não era para ter sido validado, mas olha, tudo isso ficou completamente irrelevante diante de um capítulo após o jogo do Flamengo, após essa vitória do Flamengo. É inacreditável. O Flamengo vem de vitórias importantes, vitórias fora de casa, vitórias grandes, vitórias pesadas, difíceis. A gente já entra agora na semana da Copa Libertadores, mata-mata de Copa Libertadores, jogo de ida, oitavas final da Copa Libertadores. Tem uma sequência boa de bons resultados, tem uma derrota diante de mais de 20 jogos, mas tudo isso é impressionante, com o Flamengo, Para parecer um idiota e dar um soco na cara de um jogador, Vamos falar sobre isso. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nesse momento, o imbecil, o Pablo, ele tá ali, no estacionamento do aeroporto Santos Dumont, já estando aqui no Rio de Janeiro. O presidente Rodolfo Landim estava em Miami, então até mesmo por isso o Flamengo não tem acelerado tanto assim algumas questões, porque passa por questões também jurídicas, não é isso? Já foi feito o boletim de ocorrência, o delegado já se pronunciou falando sobre o ocorrido e acabou citando, isso que a gente vai acabar passando por aqui, que é que o Flamengo, após uma grandíssima vitória como essa, tem um caso durante o jogo, no aquecimento, que há uma insubordinação do Pedro. O Pedro está insatisfeito por não ter recebido os minutos e se recusou a aquecer. Completamente errado. Não pode, uma insubordinação. E com isso, o preparador físico, o Pablo, não gostou ali da situação e dentro do vestiário, após a vitória do Flamengo, que é um momento, de uma grande vitória como essa, ele foi tirar satisfações com o Pedro, as coisas ali não... O vocabulário não foi utilizado correto ali e o cara vai dar um murro na cara dele. Inclusive é isso que o próprio delegado acabou relatando e tal. Vamos lá. Seria muito fácil de se resolver, muito fácil de se resolver. Você manda por justa causa o preparador físico, um cara completamente despreparado, nessa questão, conduziu muito mal. Agressão, boletim de ocorrência, esse cara manda embora. São Paulo contrata um novo preparador físico e vida que segue. Como se, Mas não é bem assim, não. Logo em seguida tem uma postagem do Pedro. O Pedro faz uma postagem aqui, e aí vamos lá. E tem uma questão óbvia, que tem que ser conversada do Pedro, pela subordinação, Mas aí vamos lá. Primeiro vamos aqui, essa aqui é a postagem que o Pedro acabou fazendo nas suas redes sociais, que começa da seguinte forma, vamos lá. Eu poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave que pode acontecer dentro das quatro linhas. Não. O Pedro não poderia estar ali falando dos escassos minutos que ele tem recebido nos últimos jogos. Se o Pedro fizer isso, o Santos pode fazer isso, o Varela pode fazer isso, o Rodrigo Caio pode fazer isso, e aí vira uma enorme bagunça. Não, então ele não pode. O Pedro, ele é vítima de um soco. Ele é vítima de uma agressão. Ele não é vítima de uma escolha de uma comissão técnica. A insubordinação dele não tem que ser não tem que ser justificada por um ato de alguém. Ele é vítima de um soco. Ele foi agredido. Então já começa mal. Essa parte aqui de poderia estar falando, por que poderia? Por que poderia? Aqui é ele, a equipe dele, que trabalha com ele, a comunicação dele. Não. Isso é apenas alimentar um mimo. Não poderia. Só que não para por aí, porque seria unicamente uma manifestação mimada falar isso. O segundo parágrafo, aí sim, ele é muito grave. Por isso que ele sobrepõe a questão, você pega o preparador e manda ele embora.
A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Vamos lá. O Pedro tem sofrido agressões psicológicas, abusos psicológicos, assédios psicológicos de quem? É de uma relação pessoal ou profissional? É profissional? É dentro do Flamengo? Isso tem que ser esclarecido. Essa segunda parte ela tem que ser esclarecida. Porque um assédio psicológico, um abuso psicológico, esses danos que ele diz psicológico, não pode ser traduzido como estou sendo preterido. Não, porque senão isso seria ser mimado. É muita infantilidade. É muita infantilidade. É algo muito mais grave, então. E aí não passa apenas do preparador físico, passa pela comissão. E quem responde à comissão é o Sampaoli. Então, esse relato do Pedro, ele tem que dizer mais sobre. Ele tem que testemunhar sobre. Isso é muito grave. Porque isso acaba envolvendo o departamento de futebol do Flamengo. Tem alguém ali, né? No caso do Pedro, ele tá sendo agredido psicologicamente. Ele tá sendo perturbado psicologicamente. Ele tem que falar sobre isso agora. Então por isso que a gente fala. Existe o fato do idiota ter dado um soco na cara dele. É um fato. O cara vai responder, inclusive tem que responder, né? Criminalmente pela agressão. Isso é uma coisa que é fácil de ser resolvida. Demissão. Agora existe um outro. Existe uma acusação gravíssima de um jogador. Falando que ele tem sofrido nas últimas semanas danos psicológicos. Ele vai ter que se explicar. Ou é questão pessoal e aí o texto entrou no meio, uma relação conjugal, não, é que eu tive um problema no síndico, meu síndico lá do meu condomínio. Beleza. Então teve mal explicado. Por quê? Diante dos fatos não sejamos ingênuos, do relato dele, fica bem claro que é de comissão, é dentro do Flamengo. Porque tem que ser melhor averiguado isso. Isso tem que ser investigado. Então ele tem que falar mais sobre isso. E aí em seguida ele vai lá, fala, né, da família dele e tal aspecto. Então assim, começa primeiro com poderia que não poderia. Então o texto do Pedro, ele acaba alimentando uma situação que vai deixando ela mais complexa e que evidentemente ecoa dentro do vestiário e que cai no colo do Sampaoli. Porque é aí que tá. O Flamengo não se pronunciou ainda sobre o ocorrido, o Sampaoli tampouco. E na coletiva, ele ainda vai pra coletiva, né? Depois a gente até pode falar queria muito, né? Falar sobre o jogo e tal, falar sobre o coletivo, mas assim, ele vai lá e fala e não toca no assunto, evidentemente, né? Porque uma circunstância como essa, né? Vai lá e não fala nada e tal. Aí já começa a vir pro vestiário. Os jogadores não gostaram de como foi essa primeira... É porque é uma coisa simples, né? De se resolver, né? Simples. Dessa primeira, não gostaram. Alguns jogadores até foram lá testemunhar sobre o ocorrido, né? O Cebolinha lá, o Pablo, enfim. Os jogadores foram testemunhar sobre a agressão que o Pedro resolveu e tal. Mas isso vai direto no vestiário. E o vestiário é aquilo. É gerir o vestiário, né? No final das contas, o jogador ele tem que jogar por algo ou jogar por alguém. Um jogador insatisfeito, que não quer aquecer, é o mesmo que pode estar treinando mal, é o mesmo que pode... Então, assim, é complicadíssimo. Entra numa situação muito complicada. E ao do Jorge Sampaoli, não é tão simples. Por quê? O preparador físico, ele vai sair. Ele tem um filho, porque ainda tem um laço familiar dentro dessa comissão. O filho, evidentemente, também vai precisar sair. E os outros membros da comissão? Ainda haverá um laço profissional, um laço de continuidade, um laço de confiança entre o grupo de jogadores e uma comissão técnica que não é vista de uma forma paternal. Ela não tem essa... O Jorge Sampaoli já não tem isso na sua gestão. O Sampaoli não é nada paternal. A gente pode gostar ou não gostar do Jorge Sampaoli, podemos aqui... Ah, não, ele é muito bom nisso, ele é muito ruim nisso, pontuar algumas questões individuais dele sobre o seu trabalho todo como treinador. Agora, paternal ele não é. Se você depender que o Sampaoli seja um, aspas, paizão, ele não vai ser, porque ele não é. E como isso reflete dentro da gestão de um treinador que já não tem, né, como a premissa básica da sua gestão, passar a mão na cabeça de jogador. E uma outra questão, há uma insatisfação de um jogador, que não é um qualquer jogador. A insatisfação ela fica explícita e ela já começa a gente vê, né, resultados de insubordinação. O Pedro, ele teve um ato de indisciplina.
que ele deveria de ser multado pelo ato, mas aí o cara toma um soco, é vítima de um soco, isso vai ser jogado para embaixo do tapete, ninguém vai lembrar, mas ele teve um ato de disciplina. E mais do que o ato de disciplina, ele tem agora acusações que precisam ser comprovadas porque geram uma enorme desconfiança dentro e fora do elenco a uma comissão que é liderada por um treinador. E tudo isso vem agora à tona diante de uma véspera de oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olímpia, jogo no Maracanã, onde o objetivo deveria de ser único. Dia 4, todos deveriam estar. Aí passa por um despreparo de um... Normalmente, o membro de uma comissão técnica, né, com a exceção do treinador, normalmente é o cara que dá uma apaziguada, dá uns de panos quentes, é o cara que, não é assim, calma, não sei o quê. O cara deu um murro. É o cara que deu um murro, o preparador. Éramos para unicamente estar falando da insubordinação do Pedro, de ser mimado, de ser um Pedro que alimenta-se essa questão egoísta, egocêntrica. Não, a gente está falando de uma agressão. O cara foi agredido. Pro Pedro, talvez seja mais importante ele jogar do que o Flamengo vencer. E ele está insatisfeito. Perfeito. Cada jogador tem o seu objetivo. Cada jogador tem o seu propósito. E é justo cada elemento, né, cada indivíduo ter o seu propósito. Não é o ideal dentro do aspecto coletivo, mas cada um. Se para ele é mais importante jogar do que o Flamengo está nesse momento e está vencendo, perfeito. É a situação dele. E ele que resolva com o seu empresário. Agora, o cara vai resolver no soco uma questão como essa? Um imbróglio muito grande agora que cai dentro do Flamengo, uma bomba que cai dentro do vestiário do Flamengo e outra coisa, uma situação como essa que cai para esse departamento do futebol resolver. Nada fácil. Um forte abraço a todos vocês, se cuida, a gente se vê. Tchau, tchau.